sabe? Às vezes você pensa assim, meu Deus, como é que eu consegui lidar com toda essa dor, com todo esse sofrimento, com todo esse trauma? E aí você vai na ayahuasca e você vomita. Quando você vomita, gente, eu tive vômitos tão lindos que quando eu vejo as pessoas vomitando, eu fico, ai, nossa, queria ser que fosse eu, porque agora eu quase não vomito mais, né? Quando você vomita, você põe pra fora cada dor, cada coisa tão profunda que estava presa dentro de você. E a sensação depois é de uma leveza, é de uma paz, é de uma liberdade tão grande que só quem vive isso é que sabe o que eu tô falando. Só quem sente a dor sabe o que é ter a cura, o que é ficar livre da dor. Gente, o gosto da ayahuasca é terrível. É muito ruim. Acho que a única pessoa que gosta da ayahuasca é o Ronaldo. Tá, Ronaldo? Eu gosto. Eu gosto do gosto dela. Gente, é muito ruim. Não sei explicar. Não dá pra explicar se é amargo, se é azedo, se é... Não dá, não tem, eu não conheço na terra, assim, um gosto que eu... Tem gosto de terra, tem gosto de... Sei lá, eu não sei explicar. Só tomando chá pra saber como ele é ruim. Ele é ruim. E quando a gente pega, a gente pensa que vai ser ruim. Dá arrepio até de pensar. E aí a gente pensa que a gente pode passar aperto. Então, assim, a pessoa que ela vai lá, que ela encara aquele copinho, ela merece aquela cura. Ela merece. E quem fala mal não faz ideia do que a gente passa ali dentro daquela cerimônia para ter a nossa cura. Mas só quem teve as depressões que eu tive, meses de depressões, anos que eu queria me... Só quem sabe o que é sentir uma coisa que te prende, que te impede de viver, sabe? Sabe quando você quer muito uma coisa, mas você não consegue? Tipo, eu quero muito, eu queria muito emagrecer, eu queria muito, eu passei anos da minha vida, tipo, mais de 15, 17 anos querendo emagrecer e eu não conseguia. Eu podia ter feito a bariátrica há anos atrás, eu tinha dinheiro, eu tinha recurso, mas eu não conseguia. Sabe por quê? Porque tinha alguma coisa dentro de mim que precisava daquele sofrimento para se alimentar. Precisava daquele vitimismo, da escravidão do meu peso. Então, só quem sabe o que é ser livre e o remédio que te fez ser, que te ajudou, né, a ser livre. Por quê? Porque a medicina ela não resolve nada. Ela te mostra, entendeu? A diferença dos outros remédios é esse. Ela não remedia. Ela é um chá, é uma medicina que te mostra. Ela bota na tua cara assim, ó, o problema é esse aqui, ó. Agora vai lá e resolve. Mas, magicamente, ela também te limpa das coisas que te impedem de ir lá e resolver. Então, você começa a conseguir. É incrível, você começa a conseguir. Você começa a entender o porquê de não conseguir as coisas. Cara, eu sinto isso por causa... Eu vou contar um exemplo. Eu sentia, até pouco tempo, eu ainda sentia, apesar de eu não deprimir mais, graças a Deus, eu ainda sentia, às vezes, uma angústia profunda na minha alma, sabe? Era uma angústia, aperto no peito, assim, que me torturava, assim, aí tinha dias que eu ficava mal, sabe, uma angústia, gente, só quem sente angústia profunda sabe, tipo, um negócio apertando no meu peito, assim, que mesmo que eu fosse fazer uma coisa boa, ainda tinha aquela mão, assim, parecia que estava apertando meu coração. E eu comecei a perguntar para a medicina o que era aquilo, o que era essa angústia que eu estava sentindo, por que daquela angústia, né, porque a medicina, a ayahuasca, ela tem isso, você pega. E aí eu falei, ayahuasca, me mostra, eu quero saber por que dessa angústia, de onde tá saindo essa angústia, o que é que tá me fazendo ficar angustiada, porque eu não sabia o motivo. Geralmente vai acontecer alguma coisa, ou tá acontecendo, você fica angustiada por algum motivo, mas eu não sabia por que daquela angústia. E eu numa cerimônia, eu lembro que era no final da cerimônia, né? Eu comecei a falar com a ayahuasca, eu falei, por favor, ayahuasca, me mostra. Ela falou assim, vai lá na angústia. E eu comecei a sentir angústia e eu mergulhei. Gente, é incrível, na ayahuasca a gente faz isso, né? Eu me via na minha mente, assim, eu mergulhando na angústia, sabe? Entrando na angústia dentro para entender. E eu fui lá atrás. Sabe o que eu vi? Eu me vi criança. A maioria das pessoas aqui já me conhece, sabe a minha história, né? Meu pai era alcoólatra e ele chegava bêbado em casa e era muita briga, agressão. Eu vivi isso muitos anos na minha vida. Meu pai, ele tinha arma, às vezes ele entrava em casa armado. E aí, naquele momento, eu fui lá no meu quarto, lá na casa que eu morava, quando eu era pequena, eu devia ter uns 5, 6 anos, não consigo. Eu era bem pequena. E eu tava sentindo aquela angústia profunda dentro do meu peito, aquela angústia. E sabe o que era? Era aquela expectativa de saber que já ia acontecer uma briga, porque todo final de semana acontecia.
Então, era aquilo, era uma sexta-feira, então um sábado, era no final de semana, e eu tava ali no quarto, aqui, com o peito desesperado de medo, esperando vir aquela confusão. E eu percebi que eu vivi por muitos anos esperando uma coisa ruim acontecer. E essa coisa ruim não era daqui, não era dessa vida, não era da minha história, era daquela criança que viveu isso por tantos anos, que guardou isso, e aí chegava, de repente, aquela angústia como se tivesse uma coisa ruim vindo. Que não. A dor que eu estava sentindo naquela hora era real, muito real. E a ayahuasca me permitiu, no final da cerimônia, já foi aquela cerimônia, gente, uma cerimônia em Porto Alegre, com o Ali de Maria, vou marcar ele. Foi uma cerimônia lindíssima, meu Deus, muita cura. Não dá para explicar o tanto de cura que teve naquela cerimônia, teve muita cura. E no finalzinho eu ganhei esse presente, sabe? Esse presente de descobrir de onde vinha aquela angústia. E desde aquele dia, acredite quem quiser, desde aquele dia eu nunca mais senti aquela angústia. Vou até olhar na câmera aqui. Eu nunca mais senti aquela angústia. Angústia que me consumia, que me torturava. E às vezes eu começo a me sentir um pouco mal, sabe? Eu vou pra dentro, vou olhar minha criança interior e eu vejo que tá tudo bem, sabe por quê? Porque não faz mais sentido. Gente, se eu for contar cada coisa que acontece em uma cerimônia, gente, eu tenho uns áudios assim que eu gravo às vezes, quando a gente volta da cerimônia. Eu gravo pra escutar depois, sabe? Porque a gente trabalha tanta coisa numa cerimônia que às vezes você não consegue processar tudo e colocar tudo em prática. Mas eu já tive cerimônia assim de eu chorar com a ayahuasca e falava, eu sei, ayahuasca, você me fala o que eu tenho que mudar, mas eu não consigo mudar. Forte, sabe? Fala, eu vou parar de tomar medicina porque não tem jeito. Eu aprendo, eu descubro que eu tenho que melhorar, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não mudo, eu não tenho jeito, e barará. E a ayahuasca fala assim, ela fala, nesse dia, né, teve um dia que eu chorei mesmo, assim, falando isso. E ela falou comigo que ela imprimindo em mim, na minha pele, assim, imprimindo as mudanças que eu ia fazer na minha vida. E que eu ia mudar, que ia dar certo, e eu ia conseguir mudar. E o tempo mostra. Mas em 2 anos, tomando a medicina, tomando a ayahuasca, consagrando essa medicina e me curando, e aplicando um pouquinho do que eu aprendo em cada medicina, eu consigo ver mudanças tremendas na minha vida. Gente, se eu fosse contar para vocês tanta coisa, eu vou te falar que mudou as minhas gerações. A minha mãe, hoje, é uma pessoa diferente. A minha filha é uma criança completamente diferente. Meu filho, quando eu comecei a tomar ayahuasca, meu filho estava bem gordinho, sabe? Ele quase não saía de casa, ele era muito sedentário. Eu ficava no videogame, só vivia naquele mundinho de computador. Meu filho hoje é um atleta, campeão. Cara, a vida da gente mudou completamente. E assim, não só a minha, da minha família. Muita mudança na minha vida através da ayahuasca. Ronaldo, não tem que ser ele para contar as mudanças dele, né? Mas Muita coisa, né? fala quem você Vários era. padrões, quem vários... você era, quem você era. Outro Ronaldo agora. Troquei a capa, né? Até a aparência, até né? a aparência, né? Cabelo. Emagreci foi 13 quilos, né? Que eu emagreci aí desde consagrando as medicinas. E Conexão, espiritualidade. Né? Espiritualidade, coisa que eu não tinha. Então são várias coisas que eu posso dizer que teve de mudança ao longo desse 1 ano, né? 1 ano e pouquinho, né? Quase 2 anos já consagrando as medicinas, né? Gente, só quem vive com a gente, sabe? Só quem vê a mudança, só quem sente, não era quem vê, quem convive, não. Só quem sente a mudança que sabe o que é. O que é a liberdade. Foram aí 34 quilos, talvez até mais, porque tem que pesar para me saber certinho quantos quilos já foram, né? E aí vai falar, claro, você fez bariátrica. Só que, como eu já disse, a bariátrica sempre foi um recurso. Eu sempre fui obesa, entendeu? Só que antes eu não estava pronta para deixar aí todo aquele peso. Mas a medicina conseguiu me mostrar de onde vinha o peso que eu carregava, por que eu carregava aquele peso, né? É um assunto bem polêmico, eu sofri abuso na minha infância. Eu tô profunda nessas histórias, hein? Tô contando a vida. Então, aquele abuso,
ele me fez precisar ser forte. Eu precisava esconder minha sexualidade, eu precisava carregar uma capa para que eu fosse forte, para que eu fosse reconhecida, para que eu fosse vista, mas para que eu mostrasse que eu dava conta. E também para afastar. Também para afastar a sexualidade, né, os homens de mim, para me proteger, eu carreguei todo aquele peso. Eu também achava que se eu emagrecesse eu ia ficar fraca. Eu achava que eu ia perder a força, sabe, a minha garra. E eu carreguei aquele peso torturante por muitos e muitos anos, sem conseguir emagrecer. Eu fazia dietas e mais dietas e não conseguia emagrecer, porque a origem daquele peso não era só o que eu comia. Pelo contrário, eu comia muito mais. Eu falo, minha irmã, gente, a minha irmã Bia, ela é magrela. Então vou mostrar uma foto minha dela aqui. Ela é magrela. E ela comia muito mais do que ela come ainda, né? Agora que ela começou a engordar um pouquinho, tá diminuindo. Então, isso que eu carregava era uma doença. Mas não era só uma doença do corpo, também era uma doença da mente. E a medicina me limpou aqui, para que eu pudesse cuidar do meu corpo e tomar as atitudes certas para resolver o problema, porque a gente carrega os problemas por muitos e muitos anos. A gente só resolve os problemas quando a raiz emocional desse problema se resolve. Então, primeiro você tem que ir na raiz do problema, no cerne da emoção, na dor, no trauma, naquilo que aconteceu provavelmente quando você era uma criança, que você escondeu tão profundo dentro de você que você nem lembra. Você inventou uma mentira para tampar aquele buraco. Gente, eu tenho que contar, né? Eu vomitava, gente, mas eu vomitava direto, eu vomitava tudo que eu comia. Eu saía para comer e vomitava, voltava vomitando. Se a gente tivesse um estresse, se uma pessoa me irritasse, só de eu ficar nervosa eu já vomitava. E aí eu descobri a origem do meu vômito. Na verdade, eu sempre soube. Só que eu esqueci em algum momento. Eu esqueci porque a gente inventa uma mentira tão bem feita que a gente mente para nós mesmos, a gente se engana e esquece da origem do negócio. Quando eu era bem pequena, como meus pais brigavam e tampava na mão lá e a casa caindo, aquela guerra toda, eu comecei a fingir que eu tava passando mal, para eles pararem de brigar. Mas eu era muito pequena, gente, devia ter uns 5 anos, sei lá, 4 anos, eu era muito pequena. E eu rolava no chão para eles pararem de brigar. Tô com dor, chorava, criança, né? No começo eles paravam, só que depois eles não paravam mais, eles achavam que toda vez que eles brigavam eu começava a rolar, que era um fingimento meu, né, que eles perceberam que eu tava fingindo. E aí pra tornar aquilo real mesmo, eu passei a vomitar, que eu falei, se eu vomitar, eles vão acreditar que eu tô passando mal de verdade e vão parar. E eu comecei a vomitar. Quando eles começavam a brigar, eu começava a vomitar, e eu vomitava mesmo, forçava, vomitava lá, e aí parava a briga pra vomitar. E aí minha mãe me levou no gastro e ele passou remédio, falou que eu tinha pancreatite. Olha que loucura, gente. E eu acreditei nessa merda. Depois de velha, eu fiz exame pra ver se eu não era pancreatite, porque eu não parava de vomitar. Vocês acreditam? Cara, eu inventei isso. E eu lembrava que eu tinha inventado. Como é que pode? Sabe como ficava uma memória meio turva assim na minha mente? Mas aquilo, eu me enganei. E eu vomitei a vida inteira. A vida inteira. Eu já fui no gastro várias vezes pra ver, porque eu não parava de vomitar. E se eu ficasse nervosa, era batata que eu ia vomitar. E aí, a medicina foi trazendo pra minha consciência. E eu descobri. Num dia, eu lembrei, eu falei, nossa, por que eu vomito? Eu vomito porque eu descobri que o mecanismo de parar a briga é um vômito. Então, quando eu tô nervosa, quando eu tô sentindo uma coisa ruim, o que eu faço? Eu vomito, porque dentro do meu cérebro eu criei um mecanismo. Parece loucura, mas quantas coisas que você faz, que você nem sabe porque, você nem lembra por que você começou a fazer isso. E é porque você criou um mecanismo quando você era criança que fazia sentido e agora faz mais sentido na tua vida. E você não tem nem consciência, você nem lembra dessa merda. E aí você vai, depois de, sei lá, 30 anos, você vai num gasto, você paga, faz endoscopia para descobrir o que tem de errado com o seu estômago. E foi você que criou isso, ó, mecanismo de defesa. Só que tem coisas que a gente cria tão pequenininho, com bebê, sabe? Tem vários mecanismos que a gente cria como bebê, com 1 aninho, com 2 aninhos, e outros que o cérebro realmente apaga. Você não sabe como você criou aquilo, mas você cria porque naquele momento faz sentido. E aí você vive com aquele sofrimento a vida inteira.
Porque, igual o medo, a angústia que eu sentia de uma coisa que não vai acontecer agora. Gente, é assim pra todo mundo. Se você acha que você não faz nada inconsciente, é porque você não se conhece. E aí eu te falo aí que você precisa mesmo do chá, porque se você nem se conhece, você nem sabe o que você faz de errado, o bicho tá bem pegando pra você. O que você acha, amor? Fala aí você também. É verdade. E uma coisa que eu percebi de mudança é o equilíbrio, né? Que a gente consegue atingir na nossa vida, né? Ter a vida mais equilibrada e também ter a consciência dos nossos atos. Porque às vezes a gente faz as coisas normal no dia a dia e nem percebe que está fazendo coisas que estão fazendo mal pra gente. E com a medicina você tem a percepção, quando a gente começa a fazer uma coisa errada, opa, a gente tem uma consciência ali que fala, ó, precisa mudar, precisa trocar isso, precisa parar de fazer isso, precisa corrigir isso. Essa consciência dos nossos atos. Isso no dia a dia, no dia tá, a dia, gente? Você vai na medicina, você volta assim, né? A gente volta assim. Então, ter a consciência do que a gente está fazendo no dia a dia. E o importante é isso. O importante não é você ir na ayahuasca e ficar vendo um monte de coisa ali sem entender. O importante é você chegar no seu dia a dia e ter a percepção e a análise de tudo que você está fazendo. Para você poder se corrigir. Porque às vezes a gente começa a patinar, porque a gente não está tendo a consciência do que a gente está fazendo de errado. Quando a gente tem a consciência, as atitudes, fica muito mais fácil da gente poder corrigir e mudar o percurso para melhor. É isso aí, gente. Então, na medicina a gente aprende muito isso, sabe? Que a cerimônia começa quando termina. Porque aí você vai lá e você encontra todas as respostas, todas as soluções. E aí você volta para casa e você tem que aplicar, sabe? Você tem que mudar e ela te ajuda. Ela te ajuda. Eu não vou falar pra você que num passe de mágica você vai virar outra pessoa. Não, não é num passe de mágica. Mas eu já me sinto outra pessoa 2 anos depois, menos de 2 anos. Mas você vai melhorar. E é isso que a gente vai buscar. Achei que ia fazer barulho. E é isso que a gente faz na ayahuasca, sabe? A gente vai buscar cura. A gente vai buscar ser melhor. Tem gente que vai tomar ayahuasca de curiosidade, né? Mas a maioria das pessoas vão buscando realmente tirar um espinho que você tem carregado, sabe? Uma dor que tem carregado por muito tempo, uma coisa que tá te impedindo de viver, que tá te impedindo de fazer as coisas que você quer, problemas de relacionamento. Você tem uma coisa para curar, sabe? Um trauma de infância, aí você vai para curar. E depois que você consegue tirar esse primeiro espinho do seu pé, por que você volta? Se o chá é ruim pra cacete, se você entra nos buracos profundos, se você vomita, dá dor de barriga, se o negócio é o bicho pega, você chora, por que você volta? Você volta porque tem um desejo profundo dentro de você de ser uma pessoa melhor, de ser melhor pra você, pras pessoas que você ama, pra terra, e aí você busca. Mas eu vou parar de falar, porque eu sou apaixonada nessa medicina, sou apaixonada nessa medicina. Uma medicina que me tirou tanta dor, uma medicina que tirou tantos quilos de cima de mim, não só os quilos de peso, mas os quilos emocionais. Uma medicina que me ajudou a voar, a me sentir mais livre. Esse sábado a gente foi numa festa maravilhosa, uma festa da nova era, uma festa sem drogas, uma festa sem álcool, uma festa de cura, uma festa onde as pessoas iam para se curar. E eu tive tantos insights, foi tão lindo. Eu queria mostrar para vocês mais da festa, tô esperando vir as imagens para poder mostrar. Gente, eu dançava de olhos fechados ali, eu dançando, meu cabelo curto, e eu sentia meu corpo, meu movimento, eu me sentia livre. Eu tava com 2 pulseiras num braço fazendo barulho, eu botei uma em cada braço, pra parar de fazer barulho, de ficar batendo. Aí eu olhei para os meus braços, assim, uma pulseira de cada lado. Eu vi as algemas. E eu tirei as 2 pulseiras e falei, nossa, eu era escrava do meu corpo. Eu estava presa no meu corpo. Um corpo que me limitava, que me impedia de viver. E enquanto tantas pessoas estão buscando aí festa, né, para beber, para fugir da realidade, a gente está buscando festas, né, para entrar dentro de nós e conhecer a nossa realidade, melhorar a nossa realidade e curar as nossas dores de verdade. E foi linda essa festa, foi tanto insight, tanta cura. Teve uma hora, gente, que eu deitei lá fora, a gente estava num lugar incrível, assim, na vista do mar. Essa foto que eu postei, que tá com a vista do mar, assim, foi lá. E eu deitei no deck, embaixo do céu estrelado, do manto de estrelas. Acho que todas as estrelas vieram aquela noite para enfeitar. E tava calor aqui, imagina? Era para estar muito frio, né? E tava calor. E eu vi aquele céu e eu pensava, meu Deus, como as estrelas são enormes e gigantes e a gente vê elas
tão pequenininhas. Como a gente vê distorcido as coisas, né? A gente acha que vê e vê tudo errado. E eu ali deitada embaixo daquele manto de estrela. Depois de eu ter dançado até cansar, gente. Eu dancei até cansar. Vocês não sabem o que era uma pessoa que mal conseguia andar. Eu não conseguia andar no shopping de tanta dor que eu sentia nos pés, na coluna. E eu dancei, eu me sacudia, eu me senti livre, eu me mexia, eu achava, eu levantava, esticava as pernas. Falava, cara, eu sou livre, eu posso me mexer, né? Mas aquele momento, depois de cansar, eu olhei pro céu e eu vi. Eu falava aquele monte de pontinho lá no céu. Eu falava, cara, como é que pode nossos olhos, né? Nossos olhos enganam tanto a gente olha, você vê uma estrelinha tão pequenininha e você aqui, você é grande, você é o observador. E na realidade uma pontinha de luz daquela estrela é muito, muito maior do que toda a terra que você habita. Você não consegue nem ver a imensidão daquela estrela. E seu olho te mostra um negocinho pequenininho assim. Como é que pode, né? Como a gente se engana quando a gente se baseia naquilo que a gente vê. E estar naquela festa foi incrível, assim, foi incrível. Eu senti uma liberdade, sabe, de poder curtir. Tinha kombucha, gente. Quem não sabe o que é kombucha, pesquisa, assim. Tinha baldinho de kombucha, sabe? Foi um auge. Eu vendo isso aí, indo para festa sem bebida, eu já tive problemas com alcoolismo e eu ia pro álcool para poder fugir, né, da minha vida. Muita gente é assim, né, vai para bebida para poder fugir dos problemas, fugir das emoções. Eu percebi que as medicinas, elas trazem a gente cada vez mais dentro da gente, querendo cada vez mais encarar os obstáculos, as emoções e querer vencer isso. É a diferença que eu percebi. Gente, Ronaldo, ele não dançava nem bêbado, tá? Ele era tão tímido que ele bebia para poder destravar. Mas ele não dançava, ele não destravava, ele achava que destravava, mas não destravava, ficava um prego na balada. E a gente dançava nessa festa. Teve uma hora que eu desci, né, pro deck, ele ficou lá em cima na varanda, a festa tava rolando meio que dentro. Na varanda, assim, era uma sacada e tinha pouca gente. Aonde eu tirei a foto, dá pra ver ali a sacada. Tinha, sei lá, umas 4 pessoas ali na sacada. E ele dançando sozinho lá na sacada, pá, e tal. E eu olhando assim, eu falei, cara, se fosse no meio da multidão, no escuro, né, ainda vai, porque ninguém te percebe ali na multidão. Mas não, no lugar, tipo, em evidência, com luz, sabe? E ele lá dançando, assim, falei, meu Deus, quanta cura, né? Quanta liberdade você poder dançar e se sentir, ser feliz. Mesmo com um monte de gente em volta. Você não tá preocupado com o que as pessoas estão pensando. Ele não tava preocupado. E pra ele, eu vou te falar, foi um bloqueio muitos anos isso de se preocupar com o que as pessoas estavam pensando. E ali ele não tava. Era só ele, fazendo o que ele sentia. Feliz, entregue. Isso é cura. Mas já tá tarde e agora a gente vai dormir. E eu vou seguir postando de vez em quando alguma coisa sobre a medicina. Porque, como eu já disse, sou apaixonada pela medicina. Medicina que me salvou. E medicina que eu preciso falar. Vou falar de quê? Vou falar de uma coisa que eu não vivi? Tenho que falar do que eu vivo. Tenho que falar das minhas verdades, né? Queira quem quer. Não queira quem não quer. Julgue se quiser. Mas lembre-se que quando você julga, você aponta esse dedo e aí você tem uns 4 aqui, ó, virados para você. Então, pensa bem antes de julgar. Vamos julgar as coisas que a gente já testou, para ver se funciona ou não, viu se é bom ou se não é, né? O que fez mal para você, você pode falar, concordo, você dá uma opinião. Agora, aquilo que você não conhece, que você nunca experimentou, não julga não.